esse limite, esse redutor aí, acontece esse redutor. Então, não foi o suficiente, as contratações, né? Ou então o pessoal já está nomeado aí, não é o suficiente para atender bem a população. Então, é claro que o prefeito, né, os próximos gestores aí, eles vão ter que rebolar e fazer um serviço bacana. Então, o que se dá a ideia? Vamos terceirizar. Né? Mas aí ele... né? Deixa eu só terminar a conclusão aqui. Se não tem como, né, contratar mais, fechou, gastou-se aquele mínimo, né? A gente está falando do mínimo, dos 60% do Fundeb, que Igarapé só gasta o mínimo mesmo, não gasta mais do que isso de jeito nenhum, poderia gastar mais, não gasta. E não conseguiu, né? Não conseguiu ainda satisfazer a necessidade da população. Nós temos aí a UPA para ser inaugurada, né? Diversas creches aí prometidas que vai triplicar, né, a situação aí das creches, o aumento do número de creches, isso é uma fala do prefeito. Então, como que vai fazer? Então, aí, claro que tem que ocorrer, a saída é o quê? Terceirizar, ou então, consórcio. Não, terceirização, ela não pode, ela, mesmo que seja feita, por força do parágrafo 1º do artigo 18 da Lei de Responsabilidade Fiscal, ela vai formar base para despesa com pessoal. Não. E outra coisa... Não entra, não. Está equivocado, Valdir. Não entra, não. Eu equivocado? Sim. Quem tem uma lei... O senhor tem aí, doutor Vinícius? Não, vou te exemplificar com a Aqui. própria cidade de Betim, que terceirizou o serviço de limpeza das escolas municipais justamente para que evitasse impacto em folha de pagamento, e você estava lá, acompanhou a terceirização. A CETSIS hoje está dentro das escolas municipais e elas não compõem o gasto pessoal. O que o doutor Vinícius fala na mesa é que o consórcio intermunicipal, que é o SISMEP, ele cria impacto. Eu não estou dizendo dessa terceirização. E aí eu faço uma outra pergunta. Acaso vocês têm aqui transporte escolar terceirizado? Acaso o motorista do transporte escolar que entra na folha de pagamento da prefeitura? Não. Então não cria impacto. Então vamos dar início aqui ao quarto e último momento da audiência pública, que será concedido a palavra às autoridades presentes, que se manifeste ser iniciado pelos vereadores. Eu vou estar passando primeiro para o vereador Wagner fazer suas considerações. Você tem 5 minutos, vereador. Pois não. Senhor presidente, eu gostaria que, antes de passar para essa fase, pode ser até após eu sair, que o senhor fizesse a leitura e prestasse esclarecimento a todos presentes a respeito das emendas propostas pelos vereadores, porque muitos casos aí, elas serão muito bem aproveitadas no bojo da discussão. E eu gostaria de fazer a seguinte pergunta. Ao senhor Júnior, né? Vou tratar Júnior como a gente trata assim. Tá, pode dar vontade. Qual é a arrecadação hoje? Qual é a previsão de arrecadação futura? E o sindicato, se ele tem uma proposta alternativa ao projeto? Bom. Primeira pergunta direcionada a Júnior. Ó, a arrecadação que eu tenho as informações aqui já apuradas, é a arrecadação dos 12 últimos meses. Ou seja, o acumulado de de setembro de 2012, tá, a agosto de 2013. Só um instantinho aqui que eu baguncei um pouco aí. Eu posso ir lendo a emenda, Júnior? Dezembro, agosto. Enquanto o Júnior procura aqui, como eu fui mencionar também aqui... Já achei. Aqui. Já achou? Tá? Arrecadação, receita corrente líquida, 58.469.753,62. Tá? A projeção de crescimento que vem sendo feita é de um crescimento aí, o que aconteceu nos 8 últimos meses, projetando, é da faixa de 6,5%. Tá? Agora, isso
é o crescimento que a gente faz uma curva de projeção. Eu não sei qual vai ser o impacto dos novos empreendimentos econômicos aí do município, com a SADA, com o que vai trazer de arrecadação futura. Isso aí nós ainda estamos fazendo uma avaliação, tá? Porque não vai ser, no caso do ICMS, o impacto é para daqui 2 anos, já que ele vai alterar a alíquota do VAF, né, que é o valor adicionado fiscal que compõe o ICMS. Então, daqui 2 anos. Agora, tem todo um conjunto de serviços que vão gerar ISS, tem a comercialização de terrenos, que vai gerar o ITBI, e que a gente ainda não tem uma mensuração disso concreta. Senhor presidente, posso fazer minhas considerações, que inclusive... Tem a resposta. O Luiz Fernando também foi mencionado na pergunta do vereador Wagner. Então, como proposta alternativa, primeira discussão que a gente faz, Wagner, é que a Prefeitura de Igarapé continue praticando o que a Lei de Responsabilidade Fiscal tem, que é o 54%. Por quê? Vocês precisam pensar, BH, Contagem, eles começam a parar de crescer. Então, as empresas não vão para lá mais não, porque não tem nem espaço. Eles começam a vir para cá. A demanda populacional começa a vir para cá também, tem um crescimento. Então, vamos pensar, São Joaquim de Bicas, quando recebeu, infelizmente, o presídio, está colocado lá. O crescimento populacional em função do presídio, que não é uma demanda, vamos pensar assim, de empresa nem nada, cresceu. Quando a MMX veio, eles receberam também uma demanda populacional que passou a morar e residir naquela região. Então, se você pratica esse recorte que a Prefeitura está propondo, ela está inviabilizando a atuação dos próximos prefeitos, inclusive de oferta de escola, de posto de saúde, de serviços públicos, porque eu estou abaixando o percentual e, ao mesmo tempo, eu não estou percebendo que tem um crescimento populacional que vai demandar escolas, hospitais, postos de saúde. Então, esse é o primeiro ponto. Se a gente quer trabalhar com limite, então que a proposta de lei da Prefeitura seja estabelecer limite para a criação de cargos de contratação irregular e cargos comissionados. Então, por exemplo, uma proposição. O número de cargos comissionados da Prefeitura não deve ultrapassar o limite de tantos por cento em relação ao número de cargos efetivos da Prefeitura. Aí eu começo a controlar. Porque é impensável que a gestão do Calu caminhou 4 anos e adentrando mais 1 ano, sem pensar nessa proposta, inclusive fazendo uma contratação imensa no primeiro ano da gestão. Ele não preocupou com o limite de gasto pessoal, ele contratou. Então, agora eu penso, justamente porque vem uma outra gestão, inviabiliza a gestão da cidade, inviabiliza o atendimento à população. É isso. Eu vou fazer a leitura, o vereador me citou aqui também, pediu para fazer a leitura da emenda aditiva ao projeto, a emenda à Lei Orgânica número 2/2013. Acrescenta o inciso 11 ao artigo 85 da nova redação ao artigo 115 e acrescenta ao artigo 184 as disposições gerais e transitoriais da Lei Orgânica Municipal. Acrescenta-se os incisos 7 e 8 ao artigo 184 da Lei Orgânica do Município de Igarapé. Artigo 3º. As disposições gerais e transitoriais da Lei Orgânica passam a vigorar com as seguintes redações. Artigo 184. A implantação e aplicação do redutor progressivo do índice de gasto com o pessoal previsto no inciso 1 ao artigo 115 da Lei Orgânica Municipal obedecerá às seguintes disposições. 1. A redação terá como base o limite global de 60% previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000, e será aplicada a partir do exercício financeiro de 2014. 2. Somente aplicará o redutor do limite máximo de gastos com o pessoal se houver o crescimento de receita corrente líquida, tocando-se como base a prestação de contas anual dos 2 últimos exercícios financeiros anterior. 3º, a cada exercício financeiro, após promulgação
desta emenda será analisado dos 2 últimos exercícios anteriores e sendo constado o crescimento da receita corrente líquida, será decotado 10% de aumento apurado no último limite de pessoal estabelecido, fixando-se assim o limite de gasto com o pessoal para o exercício financeiro corrente. Quarto, o percentual previsto no inciso 3º será aplicado sobre o aumento da receita corrente líquida, descontada na inflação oficial do exercício anterior, calculada esta pelo IPCA, Índice Nacional de Preços do Consumidor, amplo ou outro índice que venha substituí-lo. Quinto, havendo o crescimento da receita corrente líquida e consequente alteração do limite máximo de gastos com o pessoal, caberá ao chefe do Poder Executivo expedir decreto fundamentado fixando o novo limite. Sexto, atingindo o percentual máximo de gasto com o pessoal pelo Poder Executivo no valor de 44% da receita corrente líquida, não haverá nos exercícios subsequentes aplicação do redutor do índice, permanecendo como limite máximo o percentual previsto neste inciso, independentemente da variação da receita do município de Igarapé. Sétimo, o redutor progressivo descrito no artigo 115 somente será aplicado após a concessão da revisão geral anual referente ao exercício financeiro anterior. Oitavo, caso a receita corrente líquida apresente diminuição, aplicar-se-á inversamente a fórmula redutora, utilizando o percentual de diminuição da receita corrente líquida para se calcular a majoração do limite gasto com o pessoal. Igarapé, 3 de outubro de 2013. Esta emenda foi proposta pelos seguintes vereadores: Micharles, Jadir, Wagner, Adão, Clério, Expedito, Maria Madalena e Vanderlei de Paula Costa. Eu gostaria de fazer assim... Só um minuto, vereador, para me terminar aqui. Essa emenda se encontra na casa desde o dia 3, né? Ela vai para o plenário na segunda-feira, ela entra só para leitura, né? Então nós vamos ler ela para a gente dar sequência aí na discussão do projeto. Eu gostaria só de fazer umas considerações finais, eu gostaria de até pedir desculpa a todos pela minha ausência da agora para frente, mas por que eu pedi ao presidente que fizesse essa leitura agora? A proposta dos vereadores que nós fizemos ali é o seguinte: primeiro, garante o reajuste de 2013, que até agora não foi dado. Que seja agora, que seja mês que vem, o prefeito até dia 31 de dezembro não deu aumento, vai entrar o 2014. A hora que ele falar assim, vou dar o reajuste de 2014. Aí a situação é a seguinte: ou ele vai dar o 2014 e 2013 juntos, ou caso contrário não vai ter. É um ponto. Outro ponto que eu achei importante nisso aqui é o seguinte, que atingiu o limite dos 44%. Aí o que vai acontecer? Se o próximo prefeito, seja ele quem for, e está aqui previsto na lei, achar que está sendo prejudicado, ele poderá usar a fórmula inversa. Então, ele vai reduzir aos 44%, porém, se ele achar que a arrecadação não está sendo suficiente, ele poderá chegar a 54%. Então, eu não vejo aonde que, de momento, nós vamos ser prejudicados. Gente, mais uma vez, me desculpa, Marta, se me perdoa eu sair assim, mas... Ô Vaguinho, vereador Wagner, quem foi o autor dessa emenda? Essa emenda saiu do bojo de uma discussão de 11 vereadores. Nós sentamos e discutimos ela. De 11 vereadores? 11. Mas quem foi o mentor? Só para mim... A do redutor, eu quero fazer o comentário aqui, pedir licença a todos os vereadores. No dia da reunião, eu fui o último a fazer o comentário. E antes da sugestão dessa emenda, eu já tinha ela em mente.
E isto foi até gravado, que as reuniões nossas aqui gravadas, eu vinha amadurecendo isso comigo, comentando com a assessoria jurídica, mas não tinha ainda protocolado ela, mas tinha ela intencionada. E depois de pensar, repensar, porque a gente sabe que às vezes a economia hoje ela está numa crescente, amanhã o município pode estabilizar e os anseios da população, as demandas continuam, o porquê não do redutor voltar ao contrário. E na segunda vez que a classe esteve aqui nesta casa, se pegar e puxar, a primeira fala, nós passamos para o Zé Luiz falar, a segunda fala, mesmo não tendo audiência, o Luiz Fernando foi na tribuna e ele fez esse comentário, o porquê não ter o inverso. Às vezes eu não estou falando da mesma forma que ele falou lá, mas eu estou muito cuidado antes de falar, então eu peguei aquilo e fui filtrando, e nesse dia, quando foi proposta essa emenda, a gente não tem aqui egoísmo com os demais vereadores, ela ficou sugestiva para todos os que quisessem assinar, mesmo sendo, eu já tinha esse pensamento, ela não estava protocolada, e foi sugestiva aí para todos os vereadores assinar, inclusive naquele momento, outros vereadores, aqui tem 8 que participou, que não assinou, mas que ficou aí à vontade, se quiser estar assinando, a gente não tem isso com a gente, foi o vereador José Borges, e outros alguns que não estão aqui presentes, que eu não posso falar por eles. Mas essa do redutor, sim, a gente já ia protocolar ela, mesmo individualmente ou mesmo coletivamente. Então, para tentar melhorar aí. Não significa o finalmente do projeto. Quero deixar bem claro aqui, emendas, elas são feitas já para melhorar o que já existe. A gente sabe que não existe pessoas, projetos, ninguém 100%. Então, essa emenda aqui é uma forma de amarrar. Se esse projeto de lei vir ser aprovado por essa casa aqui, legislativa, que representa a população de Igarapé, eu, como vereador e presidente dessa casa, acho fundamental a importância da aprovação dessas duas emendas, para deixar aí bem assegurado, tanto para o servidor, tanto para os futuros gestores, que esse redutor possa ser o inverso. Presidente. Então, eu agora, o vereador Wagner fez as suas considerações, ele foi respondido, eu agora passo... Eu preciso também da fala do vereador aqui, que eu sei que aconteceu lá na prefeitura, uma reunião entre os vereadores, na qual foi excluída eu e o meu colega Mazin. Então, até bom que o pessoal da prefeitura também está aqui, que eu gostaria de saber, né, já fiz essa pergunta para mim, para você, né, para Vossa Excelência, e também é bom que esteja aqui para a gente sanar de vez essa dúvida. Por que essa divisão, né? Por que não nos convidar também para esse debate lá, né? Até coloquei assim, por quê? Porque não gosta de quem debate, de quem está mostrando uma outra realidade, né? Eu sei que o Clério convidou alguns, eu sei que o Vaguinho também convidou outros, me falaram que o Rafão também convidou outros, né? Como que surgiu isso? Como que surgiu essa convocação lá na prefeitura e não convidou os vereador, dois aqui? como, né, tocou o seu nome, se você quiser fazer, só para a gente voltar aqui na matéria da audiência. Só gostaria de falar o seguinte, a ideia da reunião partiu do vereador Clério e do vereador Adão, a princípio. E nós não convidamos a vereador e o Marzinho, porque desde o princípio do projeto, você já tem uma ideia preconcebida que o projeto era ruim. Mais um motivo para conversa, mais um motivo para resolver as coisas é no diálogo, né? Mais um motivo. Então, a Câmara é uma só, nós somos 13 vereadores. Então vamos aqui. Agora eu vou passar para fazer, né? Tem 5 minutos. Não, eu não terminei o meu, não. Não, então continua. Eu nem comecei. Não, né? Porque você pegou uma réplica, eu ainda não passei os 5 minutos, por isso que eu estava seguindo. Porque ele quer colocar também.
Pode continuar, então. 5 É o minutos. Clério, eu gostaria da fala do Clério. Boa noite, senhores e senhoras da mesa, senhores e senhoras, aqui é o público presente, o povo de casa. Ô Marta, desde o primeiro dia do projeto, você praticamente declarou que o projeto é ruim, não tem como discutir um projeto desse. Né? Você deixou claro para a gente que não, é um projeto assim, complicado, que já não poderia nem ter entrado nessa casa. Bom, já que você declarou assim, criar mais polêmica no projeto, para quê? Por quê? Então, Mas quem poderia decidir isso seria eu, né? Bom, mas a gente tem, assim, aquele momento que a gente, não, vou convidar aquelas pessoas que realmente... O bom da audiência pública é que a gente escuta o que deve e o que não deve também. Tem coisas que poderia deixar aberto, quando é a Marta falando, ou o sindicato falando, algumas pessoas estão dando ouvido. Se eu falei alguma coisa que prejudica, vamos corrigir. E então, Marta, foi por isso que foi feito os convites. Né? Eu deixo bem claro para você, eu não tive interesse mesmo de convidar você e nem o Imazinho. Entendeu? Deixo bem claro, por quê? Não está claro, porque mas... você declarou que não tinha discussão. Até no momento aí, houve aqui uma discussão aqui, falando que esse projeto já era para ter tirado de pauta. Por que tirar de pauta para depois discutir o projeto? Então, assim, nós estávamos abertos tipo assim, para discutir o projeto. A gente estava discutindo o projeto, buscando informação sobre o projeto. Entendeu? Então, foi isso que aconteceu, que a gente reuniu lá com as pessoas. O Clério, aceito a sua colocação, né? Nós estamos aqui para discutir, mas essa casa é uma casa democrática, né? E deve ser democrática e deve continuar democrática. Então, a gente expor aqui o que a gente pensa, o que fala, nós não podemos ser alvo de retaliação por causa disso, não. E muito menos de divisão, né? Muito menos. Já tinha colocado isso para o nosso presidente, que inclusive, eu ia até lá na prefeitura, que eu queria saber, eu falei, eu vou saber, por que isso? Porque, a princípio, o que o prefeito e todos os seus secretários falaram? Não, nós nunca vamos interferir nos trabalhos da Câmara, né? Eu falei, não é possível que isso partiu, né? Que isso partiu da prefeitura. Ainda bem que você deu essa explicação. Eu que fiz né? o convite. Essa explicação. Só que eu gostaria que não acontecesse. Eu acho que mais um motivo, né? Seria mais um motivo para eu estar junto, para o Mazinho estar junto, para vocês me convencerem que esse projeto é bom. Né? Seria mais uma discussão para me convencer que ele é bom. Né? Eu acho que... Obrigada, gente. Eu vou passar essa pergunta para o... Vou fazer umas colocações, né? E depois eu gostaria, Júnior, que você me respondesse aqui. Como foi colocado aí a respeito dessa emenda, né? Acho que vocês têm, todos da prefeitura também têm conhecimento. Com o crescimento da receita, vai acontecer a revisão geral para todos os funcionários e só pode acontecer, né, com essa emenda aqui, só vai poder acontecer o redutor se acontecer a revisão. Né? Se a medida foi isso, não é? Então, tá. Então, eu gostaria que você me explicasse, Júnior, o seguinte. Me explica essa matemática. Né? Para 2015, como que você aplicaria para 2015, né, esse redutor, se a gente já tivesse, essa polêmica toda tivesse acontecido aí há 5 anos atrás, né? Como que seria aplicado, você enquanto aí, né, enquanto o nosso assessor das matemáticas, né? Como que poderia acontecer essa correção da inflação, né? Nós sabemos que só 2 categorias até hoje nesse ano que foram contempladas, né? Que foram o secretariado, como o Arius colocou, com aumento de R$ 2.000,
E a segunda categoria, com aumento de, para quem ganha até 750, com aumento real de mais ou menos 3,5%, né? A correção e mais o aumento real de 3,5%. Sabemos que o percentual de crescimento, é outra pergunta, eu vou colocar todas as minhas considerações, depois vocês puderem responder, né? Sabemos que o percentual de crescimento de 2011 para 2012 foi na média de 10%, já podendo aplicar o redutor. Então, me diga, como que será o futuro, né? Como que nós poderemos já, né, prever esse futuro, se o presente ainda não foi concebido essa correção da inflação aos funcionários, né? E mais que nós sabemos que Igarapé está crescendo e que tem uma demanda maior, terá uma demanda maior de pessoal, como é o caso, eu já coloquei aqui, da UPA, de creches, né, de postos de saúde, né, está sendo construído lá no Bom Jardim, com certeza aumenta a demanda do lado social, né, Armando? E aí vai, né, só aumentando. Então, eu não sei dessa mágica e como que vai ficar, né? Só para terminar minhas considerações. 2008, o final, né, da gestão do Antônio Chaves, existiam 900 funcionários. O percentual era de 47,43%. 2009, o início, né, da gestão do Calu, passou-se, então, para 1.300 funcionários e 51% foi o valor gasto, né, foi o percentual gasto. Mais terceirização de coleta de lixo, mais terceirização de caçamba, de capina de rua, de ônibus, né, antes os ônibus era só 6, e aí passou também, né, toda a terceirização. E 2012 também passou-se para 51%. Né? Então, se existisse, né, é o caso se, mas se, é aquele, faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. Então, por que não aplicou, então, até agora? Né? Aplicou-se, no ano de... papel aqui. No ano de 2008, 47%. No ano de 2009, 51%. No ano de 2010, 45%. No ano de 2012, 42%. E no ano de 2011, 42%. E no ano de 2012, deu essa subida, né, para 51%. Então, seria uma solução... Não seria uma, será que a prefeitura não teria uma solução para hoje, então? Né? Já que é reduzir, já que é para investimento, não existe uma... Por que tentar resolver uma coisa futura se podemos resolver hoje? Essas são as minhas considerações. Aqui, posso só complementar a fala da vereadora? É só o seguinte, só para deixar bem claro, que quando realmente, se você for no site do Tesouro Nacional, você vai ver que 2012 está com 51,16%. Só que, se você for considerar o que está disponibilizado também no site do Tesouro Nacional, mas não foi colocado no relatório de gestão fiscal, os R$ 691.277,40 referentes a indenizações trabalhistas, que é deduzido da folha de pagamento, tá? Que no relatório de gestão fiscal não está contido, mas quando você pega o balanço anual, essas coisas estão lá. Então, aí o percentual verdadeiro para 2012 é 48,71%. Só fazer essa... Como que é essa diferença, Júnior? Por que acontece essa diferença? Bom, só para esclarecer que o software que capta as informações para ser divulgado pela Secretaria do Tesouro, ele tem um cálculo diferenciado do Tribunal de Contas, que é o relatório que o município publica. Enquanto o Tribunal de Contas do Estado deduz as indenizações por demissões e deduz a despesa com inativos pensionistas, o site do Tesouro Nacional não faz isso. Aí é uma questão de conversar com o pessoal da Caixa Econômica Federal, que é quem desenvolveu o software do Sistem, e entender por que eles fazem isso.
Né? Não, tá, porque a própria lei fala, a lei de responsabilidade fala isso. Claro. Então a gente, para conversar, para Inativos dialogar... não, inativos não pode ser deduzido. Eu não estou falando de inativos, não. É. Então, para conversar então, com o pessoal, cumprir o que está na lei, o site fala alguma coisa. Então, a realidade de 2012 é 48%, e não o que o software diz, porque não quer considerar. Vamos considerar o que a lei diz, então é 48%, não 51%. Tá. O município ele tem que cumprir algumas normas. Essas normas não foram definidas pelo município. Tá? Os quadros são feitos de acordo com as regras da Secretaria do Tesouro Nacional. O Tribunal de Contas tem uma abordagem diferente. Isso aí gera, inclusive, problemas para a administração quando ela pleiteia empréstimo, financiamento, porque eles vão buscar informação no Tribunal de Contas, está uma, vão buscar na Secretaria do Tesouro, está outra. Tá? Mas não é uma questão que a gente tem, nós não conseguimos fazer manipulação disso. Insere os dados no sistema e o sistema dá um retorno dos índices de acordo com o critério de cada um desses dois órgãos. Bom, a vereadora falou aqui do se, né? Como é que seria se já tivesse vindo aplicando isso desde 2006? Bom, seria diferente. Diferente seria. Volto a falar, a discussão aqui é para uma questão futura, na eminência de o município ter um boom de crescimento, um crescimento vertiginoso de sua receita corrente líquida. É por isso que esse é o momento que está sendo aplicado, proposta, esse projeto de emenda à lei orgânica. Mas são só 10%, né? A cada 10% já tem um detonador. Não, né? não é isso. Não é. A cada apuração você aplica 10% sobre. Eu fiz uma projeção aqui. A projeção dos últimos 12 meses daria um redutor de 5, se o crescimento for 10 ou acima de 10, ele daria um aplica-se dedutor. Não é isso. Inclusive, Não é Vinícius isso. mostrou para nós. Não é isso. A cada apuração, aplica-se um dedutor de 10% sobre o crescimento, ou seja, e o crescimento real. O crescimento real da receita corrente líquida apurado nos últimos 12 meses, considerado o período setembro de 2012 a agosto de 2013, o crescimento real foi de 5,59%. Isso daria um dedutor de 0,56 pontos percentuais. Ou seja, o limite baixaria de 54% para 53,44% agora. Certo. Então, se subir 2%, se a receita subir 2%... 0,2%. Não é isso não. Ué? Não é dessa forma, não. Não é dessa forma, não. Mas Nem o seu procurador sabe apresentar o projeto, porque não foi isso que ele apresentou para a gente. Mas isso que está na lei. Né? Mas é isso que está na lei. Será que você pode falar para nós, Vinícius? Só um minuto. Não. Tá aqui. Isso. Sim, tá aqui. Sim. O IPCA. Sim. Justamente. Justamente. Então, não, isso é o que você apresentou. Não foi isso que ele disse. Foi isso que eu disse. Não foi. Foi isso que eu disse. Não foi. Você acabou de dizer. Primeiro entendeu o cálculo que você mesmo construiu. Se a receita, eu preciso estimar crescimento da arrecadação, eu vou decotar ou retirar o IPCA e o que sobra eu abato os 10%, é isso que eu vou decotar. Você disse que nesse caso, o exemplo que a Marta apresentou, se a receita crescer 2%, que vai decotar 0,2%. Exatamente não é, isso. Porque aí tem que abater o IPCA ainda. Aí quando o sindicato fala alguma coisa, vem todo mundo para cima. Mas é isso que está na lei. Ele está entendendo, sim. Ele está entendendo, sim, que crescimento real. Eu volto a falar aqui, eu vou passar os dados para vocês.
a receita corrente líquida cresceu 11,68%. Deduzido o IPCA, que é de 6,09%, o crescimento da receita corrente líquida real de 5,59%. Eu aplico um dedutor de 10% sobre o crescimento real. Representa um dedutor de 0,56 pontos percentuais. Ou seja, de 54%, que é o limite, ele vai baixar para 53,44%. Essa é a conta correta. Mas foi isso que eu acabei de falar, está gravado. Foi Você não. respondeu a Marta Foi não, às pressas e não soube fazer o cálculo. Me desculpe. Então vamos também- dar início à reunião. E- Mais Ela algum? é pior. Pior ainda. Mais algum? Tranquilo. Borges, Expedito, tranquilo. Então aqui, gente, com a palavra o vereador Vanderlei de Paula Costa. Só agradecer a presença de todos, né, a preocupação de todos aí para com esse projeto aí do Executivo, né, e dizer que as colocações, tanto do Diego quanto do Luiz e também sua, Júnior, só vem a enriquecer, né, as informações que nós, vereadores, né, já tínhamos, para a gente, né, ter daqui a alguns dias a gente já vai ter que tomar essa decisão, então a gente agradece a presença e esses esclarecimentos só vêm enriquecer a nossa decisão aí futuramente. É a audiência pública. Considerações finais, vereador Expedito. Não, é só agradecer o clube presente e provavelmente, né, esse projeto será votado, né? Votado. Não quer dizer que vai ser aprovado, vai ser votado, né? Provavelmente, a próxima sessão ordinária normal é dia 7, segunda-feira. Então vai dia 7, depois 14. Bem provável que dia 14 é dia 21. A audiência pública é isso, é o calor da população, a Câmara também debatendo juntamente, né, com o sindicato. Algumas coisas que falaram de mim, eu não vou nem relevar, né, a gente tem que ouvir e vamos assim, procurar o que for melhor para o município, né? Então, são minhas palavras, né? Desde já agradeço a todos. Muito obrigado, volte sempre. Segunda-feira tem audiência pública, Assembleia de Minas Gerais. Vai ter representantes dela aqui para discutirmos a respeito dos transportes municipais, intermunicipais. Eu espero que vocês venham, né? Vai ser às 14 horas. É um horário que não é tão bom para vocês, porque muitos estão nas escolas, mas venha, nos ajude, vamos enriquecer, né, os debates. Tá joia? Muito obrigado. Boa noite. Luiz. 14 horas. Audiência pública, não é reunião não. Reunião é 18 e 30 horas. A reunião ordinária. Para encerrar aqui, o Luiz vai fazer as considerações finais aqui, para nós encerrar. Bem rápido mesmo. Primeira questão Expedito. Em nenhum momento a gente quis colocar vocês numa situação de saia justa. E quando eu sei, mas é importante dizer isso, porque inclusive a Câmara Municipal de Igarapé, ela é elogiada por um movimento que tem em Betim, que é o movimento Nossa Betim, como uma Câmara mais democrática, mais avançada no sentido da participação popular, e isso a gente tem que considerar. Isso é fruto de Igarapé, né? O fato de vocês estarem publicando informações online, isso não tem numa Câmara como Betim, gente. Betim não tem audiência pública, né? Isso acontece em Igarapé. Por mais que vocês venham aqui e xinguem tudo, os vereadores aqui estão fazendo o papel correto, né? Pedir desculpa às vezes pela pressão, né? Às vezes a gente escutar algumas coisas, mas é em função do que as pessoas sofrem na escola. E quando eu disse do aumento de vereadores, eu disse na minha fala final, dizendo que em Betim, citando que não era exemplo, que o prefeito fez a opção por reajustar a cargo comissionado e a Câmara aprovou esse projeto reajustando o próprio salário em 60%. Agora, a lei que reajustou o salário de vocês em 2012, eu peguei aqui, para falar o número, é a Lei 1603, 17 de fevereiro de 2012, que reajustou, não estou dizendo de ganho real, que fez o reajuste do ano de 2012, não estou dizendo de 2013,
Foi isso que eu disse a respeito de Betim. E outra coisa, tem que reajustar mesmo, não é o problema reajustar o salário de vereador. O problema é reajustar o do vereador, reajustar o do secretário, o dos secretários e do prefeito, como a gente tem aqui. Que o prefeito, em 2009, tinha um salário de 11 mil, foi reajustando ao longo do tempo, hoje é 12.912. O vice-prefeito pulou de 6 mil em 2009 para 9.500, isso representa 58% de crescimento. O secretário de 5 mil para 7.620, não é isso, Serginho? 52% de reajuste, e a categoria sem um reajuste ainda de 2013. Isso é que é absurdo, porque reajustar o salário não tem problema. Eu quero a mesma valorização do secretário de Educação. Eu quero a mesma valorização do vice-prefeito, porque sou eu que estou na base, são essas pessoas que estão lá no cotidiano atendendo a criança, limpando a escola, atendendo o posto de saúde, e isso não tem. Em Betim tem um problema na lei. Se o prefeito precisa enfrentar o debate, ele não poderia ter, em 28 de fevereiro, ter criado mais de 240 cargos comissionados. É essa a preocupação de um prefeito com uma cidade? Não é. E hoje nós temos mais de 2.000 cargos comissionados em Betim. Crescimento das... Eu falei que os seus professores não tiveram reajuste, né? Aí eu quero fazer uma pergunta boa. Primeiro a gente quer pedir cópia das emendas, para a gente possa analisar também. E eu gostaria de saber quando é que o prefeito vai cumprir o termo de acordo que ele assinou com a categoria. Quando é que o prefeito vai cumprir o piso nacional e quando é que nós vamos ter o reajuste para a educação, para os professores? Esse é o ponto. Agradecer mais uma vez, dizer que o Expedito e mais alguns vereadores aqui estiveram lá em 2007, enfrentando e votando a favor da categoria, enfrentando aquilo que a prefeitura à época estava propondo, né, de retirar nossos direitos. Então, você, mais do que ninguém, junto com o Arius, que estava na época, o Cigano, que não está aqui agora, e aí vocês que estão assumindo agora, tem um papel muito importante, porque lá naquela época apenas 4 vereadores levantaram a favor da gente, e os outros todos retiraram os direitos. Agora, quem tem essa situação na mão são vocês. Então, eu gostaria muito que vocês pensassem com cautela na votação desse projeto. Se pudesse protelar para a gente fazer mais debate, se pudesse discutir mais, ou vamos pensar isso ano que vem, vamos pensar isso para a próxima, esperar os 4 anos, esperar a SADA instalar, ver se realmente o crescimento se concretiza. Né? Não é esse o debate que a prefeitura faz na mesa? Eu não posso dar reajuste porque ainda não tenho crescimento, eu não sei o que vai crescer. Então, vamos esperar a receita crescer, então, no mesmo pé que eles falam para esperar o reajuste. Muito obrigado, mais uma vez, muito trabalho, muito obrigado. Considerações finais do Diego, do GES. Vamos ser bem curtinho aí, gente. Não, questão do horário, nós já estourou mais de 1 hora. Não, tá, é só porque eu queria também só fazer uma retificação aqui, porque quando eu disse, né, que realmente o Tribunal de Contas e tal, às vezes não pune o que deveria punir, tudo, eu não quis dizer que vamos a revelia, vamos a forra aí e descumprir a lei. Não estou querendo dizer isso, não. Entendeu? O que eu quis dizer, assim, realmente não tem, mas eu também disse que eu não quero que ninguém tem que ficar preocupado em ficar no 54. Se ficar no 54, prejudica tanto o servidor quanto a própria prefeitura. Sempre realmente é bom ter uma margem de folga abaixo do 54. Então, era isso que eu quis dizer. Mas o que eu quero deixar para vocês aqui, de verdade, eu tinha outras coisas para falar, mas deixei isso para depois, é o seguinte: se estão querendo discutir lei de responsabilidade fiscal, né, porque limite pessoal está dentro da lei de responsabilidade fiscal, vamos discutir todos os artigos da lei de responsabilidade fiscal. Não vamos discutir só o que interessa a um ou outro, não. Vamos cumprir toda a lei. Tá? Vamos exigir que a prefeitura venha com frequência a essa casa ou algum outro local a prestar contas, informar por que a despesa pessoal aumentou. Por que teve aqueles aumentos no início do mandato? Por quê? Mostra para vocês que cresceu, mas explique, não só mostrar que cresceu, explique aonde cresceu. Entendeu? Por que o município vai reduzir despesa em alguns pontos? Os anexos de meta fiscal, risco fiscal, que fazem parte dessa lei, consta isso. Se o município está prevendo arrecadação de receita, ele vai falar o que ele vai fazer. Se ele está prevendo, se a SADA vai instalar aqui e ele vai dar isenção de algum imposto para a SADA, tem que estar no relatório. Ele tem que vir para vocês explicar por quê. Então, na hora de vir falar de desgaste com o pessoal, que, na verdade, do meu ponto de vista como economista,
principalmente na área de educação, saúde, em outras áreas também, é investimento naquele local, não é gasto. Porque, como Luiz disse, quem vai atender a população no posto de saúde é o médico. E quem paga o médico é a prefeitura, é o salário dele. Na escola é a mesma coisa. Então, isso não é gasto, é um investimento que está fazendo na área de educação e na área de saúde. Não é só comprar máquina, construir escola, não. Investimento, esse tipo de gasto é investimento. Então, se quer discutir lei de responsabilidade fiscal, vão fazer tudo direitinho, conforme manda os 60, quase 70 artigos que manda a lei. Não vem pegar só o do 18 ao 22, não. Então, preste atenção, cobre a casa aqui, entendeu? Tem esse direito também de, como ela fiscaliza, de ver se o município está cumprindo todos os artigos da lei de responsabilidade fiscal. A população também. Então, não vamos só deixar no que mais afeta eles, não. Tem coisa que afeta vocês não sabem, que se cumprissem todos os artigos, essa discussão aqui eu tenho certeza que não estaria acontecendo. É só isso, queria agradecer a todos aqui, vereadores, e a todos os Júnior, presentes. para fazer suas considerações. Você vai fazer, Borges? O vereador Borges vai fazer as considerações e passar para o Júnior. Senhor presidente, componentes da mesa, ilustres vereadores, senhores e senhoras aqui presentes, uma boa noite. Eu queria só dizer que a grande importância dessa audiência pública, porque aqui nós podemos ouvir, né, cada um mostrando o seu ponto de vista. Eu queria só dizer o seguinte, eu apoiei com muita tranquilidade o prefeito Calu, estamos aí juntos, e tenho parabenizado a administração dele, inclusive, a gente pode perceber que hoje, em Igarapé, esse aumento que foi dado, a gente sabe que poderia, lógico que a gente torce para que aumentos sejam dados, até com uma proporção maior, mas eu queria dizer o seguinte, senhor presidente, todos que estão aqui presentes, a gente está discutindo um projeto, realmente tem que ser discutido, e eu estou analisando o projeto, embora eu já ouvi pessoas, às vezes, dizerem que já tem a sua decisão, digamos assim, já formada sobre o projeto, né, a sua posição na questão de aprovar ou não o projeto, e a gente fica, assim, a gente vê assim, muitas pessoas tomando decisões, o projeto às vezes é lido aqui hoje, a pessoa já toma uma decisão, não, esse projeto eu vou votar, eu não vou votar. Eu acho que nós temos que analisar, né, analisar o projeto e ver o que realmente é necessário ser feito, né? Como eu disse aqui, eu parabenizo aí o Calu por esse aumento, porque ele conseguiu. A educação não teve aumento não, viu, vereador? Ele conseguiu. Não, ele deu aumento sim, Zé Luiz. Ele deu aumento. Olha bem, nunca em Igarapé, as pessoas que são, vamos dizer assim, menos favorecidas, que ganham um salário menor, nunca em Igarapé pagou mais de salário mínimo. Hoje nós temos 50% do funcionalismo, eles estão hoje, digamos assim, não estou falando que o salário está bom, não. Eu acho que, inclusive, os professores têm que ter mesmo teto salarial. Eu já pude estar à frente de uma sala de aula, e eu sei que hoje, por exemplo, eu converso com professores que estão doentes, que estão tomando remédio controlado. Por quê? Porque dar aula a gente sabe que não é fácil. Você enfrenta pessoas com... Eu não estou falando aqui só da classe dos professores, mas eu quero dizer que não é fácil, né? Porque o projeto não está limitado só a professores, ele abrange o funcionalismo. Agora, o que acontece? Você estar dentro de uma sala de aula não é fácil.
Então, nós hoje queremos melhoria no nosso país, queremos qualidade de vida, mas a educação tem que ser valorizada, né? A gente sabe disso. Então, o que acontece? Eu estou falando isso aqui porque eu acho assim, que nunca foi nenhum, na história de outras gestões no nosso município, nunca se ganhou mais de um salário mínimo, ô Luiz. Nunca se ganhou. Então, quer dizer, hoje, por exemplo, se você for analisar com a ajuda da cesta que é dada aqui, não é dada a cesta, é dada em dinheiro, né? É pago em dinheiro. Então, o que acontece? Hoje, o funcionário, o menos favorecido, ele consegue ter um salário de R$800, de R$800, né? Então, eu acho assim, é muito fácil você bater, falar mal, mas nós também temos que ver o que está dando certo na nossa cidade, né? É um projeto polêmico? É. Eu estou analisando o projeto. Na reunião que nós tivemos na prefeitura, eu disse para o Calu, que eu acho que a gente tem que ser sincero, eu disse, olha, Calu, eu estou analisando o projeto. Então, o que acontece? Eu acho que nós temos que analisar e votar consciente, porque eu sempre fiz isso, inclusive até estou com um projeto que até o doutor Getúlio, ele conseguiu viabilizar para esse projeto, que é um projeto que eu sempre votei consciente. Eu fui contra quando, em Igarapé, em 2007, 31 de dezembro de 2007. É outra coisa que eu vou falar. Em 98 foi colocado um projeto na Câmara, em Igarapé, que quando passou a concessão para a Copasa, e a Copasa começou, então, a ter a concessão do esgoto de Igarapé, o que aconteceu? Foi passado um projeto na Câmara e eu só teve 2 votos contras, que foi eu votei contra e o Elber. Eu não lembro, mas eu lembro de 2 vereadores que votaram contra. Um desses eu votei contra. Por quê? O projeto ia aumentar a conta de água em 62%, como aumentou, e diz o seguinte, que quando a Copasa, não sei quando vai acontecer isso, finalizar e conseguir construir a ET em Igarapé, ou seja, estação de tratamento de esgoto em Igarapé, o que vai acontecer? Vai 100%. Acontecer que cada morador do município, cada igarapense vai ter que pagar 100%, ou seja, o que você pagar de água, você vai ter que pagar de esgoto. Então, isso isso não é legal, né? Então, eu estou entrando com um projeto, e eu até peço aos colegas que me ajudem nesse projeto, para nós diminuirmos, para a gente dar condição ao prefeito, ele exigir e não ser cobrado essa taxa de esgoto na nossa cidade. Então, o que acontece? Encerrando as minhas palavras, eu acho assim, que nós temos que ver o que está também sendo feito, porque é muito fácil para você, Zé Luiz, chegar aqui e descer o pau no prefeito. Não, de forma alguma. Nós fomos para a greve na gestão do Antônio Chaves, do Oswaldo, toda gestão nós fomos para a rua, viu, vereador? Eu estou dizendo para você que nunca, em gestão em Igarapé... E essas coisas que você disse foram conquistas do movimento. As pessoas foram para a rua para conquistar o cartão, para conquistar o reajuste que tem, para conquistar o que tem, viu? Não foi benesse do prefeito, não. É muito fácil você falar, mas tem que também ver o que está sendo feito. Eu entendo a sua posição, vereador, mas eu acho que também em Igarapé tem coisas boas, está sendo feito coisas boas. Então, eu estou analisando o projeto, e eu acho assim que no dia da votação, né, a gente vai estar aí votando o projeto e cada um vai votar com a sua consciência. Eu tenho a minha consciência, então, está aí as minhas palavras. Quero agradecer, né, dizer também que eu estou aqui nessa reunião hoje, inclusive, infelizmente, eu não pude chegar no horário, porque eu tive um problema, inclusive meu cunhado está sendo velado ali no velório municipal, né? E, então, eu não pude chegar aqui no início da reunião. Mas eu estou aqui, mesmo com a situação, estou aqui porque eu acho que o debate tem que existir e também
e tem que é até bom que a gente tenha um debate para a gente ver até onde as pessoas se respeitam uma a outra, né? Isso é muito importante para a gente ver o nível de respeito. Parabéns, vereador, pela sua fala. Estamos juntos aí na empreitada da Copasa também, porque essa casa aqui tem que abrir para vários segmentos, não só um. Eu vou passar para o Júnior fazer suas considerações finais, bem rapidinho, Júnior, porque o horário, o pessoal vai cansando. É só para finalizar mesmo a fala aqui, quando o Luiz Fernando fala da questão de Betim, eu não estou entendendo, porque a colocação que foi feita aqui é justamente por isso. 17 anos de irresponsabilidade com relação à folha de pagamento levaram Betim à situação que está hoje. Mas a culpa não é do servidor efetivo. Não, eu não apontei ninguém. Eu falei que 17 anos de responsabilidade de gestões levou o município a uma situação que está hoje, de ter que demitir, cortar, e provavelmente está impedido de criar, até prover cargo público, ele fica impedido se ultrapassar o limite prudencial da Lei de Responsabilidade Fiscal. A colocação é essa, que o projeto visa evitar que haja uma má gestão com relação aos gastos pessoal no futuro, mesmo diante de um crescimento esperado aí de receita. Obrigado. Gente, eu vou fazer aqui no encerramento. Eu quero reforçar aqui o convite da audiência pública segunda-feira às 14 horas sobre o transporte municipal e intermunicipal. Pela primeira vez na história do município de Igarapé, que essa Câmara Municipal vai receber a Comissão Permanente de Transporte da Assembleia Legislativa, segmentos do CETOP, empresas envolvidas, população, executivo e legislativo. Então é com muita honra, com muito prazer que nós vamos discutir aqui a realidade do nosso transporte municipal e intermunicipal que envolve as vidas dos igarapeenses. Eu quero deixar claro como que vai ser, né, o trâmite desse projeto. Essa emenda proposta, ela vai entrar somente em leitura na segunda-feira, às 18 horas e 30 minutos. Após a leitura, essa emenda, nós vamos passar ela para as comissões permanentes, né? As comissões têm 10 dias para dar os parecer. É só para deixar bem tranquilo que não vai, com essa emenda agora, o projeto vai alongar mais prazo ainda. Ele não entra em votação nas próximas reuniões. Depois de dados os pareceres da emenda, coloca a emenda em votação, aí sim o projeto vai ser votado em primeira votação e segunda votação. Então a casa está aí, né, nossa assessoria jurídica, para esclarecer qualquer dúvidas. Eu quero reafirmar aqui o compromisso do Poder Legislativo Municipal. Nós sempre estaremos aí de portas abertas para ouvir todas as classes do município, toda a população envolvida, né? Pessoal do Sindiúti, foi um prazer também receber aí hoje pela primeira vez na casa o Diego do DIEES, pessoal da saúde, da educação que está aqui, né? Hoje, sexta-feira, já é 21 horas e 15 minutos. A gente sabe que a audiência, a gente não consegue controlar 100% aqui, porque, como foi dito aqui, né, é audiência pública, né, o calor aí de quem está debatendo com a população. O limite previsto era para 2 horas, nós já ultrapassamos. A gente agradece, né, a presença de todos, pede desculpa alguma coisa aí. Nós estamos sempre de portas abertas para ouvir. Então, nada mais havendo a tratar, quero agradecer também a presença, né, do Júnior, que veio. Não é fácil, né, estar explanando, de todos os vereadores, secretário. Nada mais havendo a tratar. DIEES, eu já citei, pessoal que acompanha nós em casa. Nada mais havendo a ser tratado, em nome de Deus, declaro encerrar os trabalhos.